E essa é a nossa missão, essa é a nossa função, a gente conversar, a gente alertar, cientificando as autoridades de saúde quando a gente tiver algum problema, né? Ou mesmo dar as sugestões. Ô Pedro, antes da gente ir para o assunto em si, que a gente falar dessa possível, dessa recomendação de mudança da sede do Hemonúcleo, que é o Hemocentro, e também falar dessa reabertura do Hospital São Lucas, eu quero uma análise do senhor, porque as pessoas me indagam: Matheus, você tem que falar, você tem que debater isso no rádio, porque as obras da Santa Casa estão muito lentas. E aí eu estive lá há um mês atrás, estive lá ontem, eu não entro na Santa Casa, mas eu olho pela parte de fora, para ter noção do que falar. E realmente as obras, pelo menos a ampliação dos andares, são 2 andares, né? Que vão ser construídos lá na Santa Casa. Tá lento. Por enquanto, mês passado eu havia visto ali somente a preparação do prédio, da edificação para receber os outros 2 andares. E agora eu vi lá a estrutura em ferro, em ferragem, enfim. A Santa Casa, ela tá lenta ou esse é o processo normal, Pedro? Não, eu até entendo que está andando muito rapidamente, apesar de que saúde não pode esperar, mas em se tratando de uma construção, de uma Santa Casa, né? Eu tô achando que tá indo muito bem. Só lembrando que ontem aconteceu a reunião do Conselho Municipal de Saúde de Patos, e eu, toda vez que eu posso, eu participo, né? Presidida pela Fatinha, e lá estiveram o pessoal da Santa Casa, né? Foi o administrador financeiro e a Aline, e eles mostraram para nós e explicaram toda essa evolução, e nós ficamos impressionados com os números, né? O valor que fica, os procedimentos ali, que já está na faixa de 2 milhões mês, né? Então, a hora que você vê assim, aconteceu um leilão, deu 500 mil, 600 mil, esse dinheiro é muito bem-vindo, mas só para dizer que o custo da Santa Casa hoje mensal já está em mais de 2 milhões, e espera-se a partir do ano que vem, a partir de janeiro, que isso já pule para 4 milhões mês. Isso somente o custo operacional ali da Santa Casa para atendimento. Nós não estamos falando em construção. Construção é outro departamento, tá mais a cargo do pessoal da Unipam. Então a gente cobrar assim é muito fácil, né? Mas a gente tem que entender que quando a Associação Paulo Borges resolveu fazer essa Santa Casa, eles tinham cerca de R$1.000 em conta, né? E hoje eles já gastaram cerca de 8 milhões, né, na Santa Casa, desde quando abriu até agora, desde setembro até agora. Então é muito cedo para se criticar a demora. É muito cedo, é claro que nós precisamos, nós temos urgência, nós temos muita gente aguardando na fila do SUS Fácil, muitos pacientes aguardando em casa, muita gente aguardando cirurgias, né? Então a gente tem essa expectativa, a gente fica ansioso que funcione, mas não podemos jogar isso em cima da Santa Casa. Nós temos que jogar isso na irresponsabilidade dos gestores públicos que não pensou a cidade como sede de macro, isso não de agora, de muito tempo, né? Em se construir uma estrutura boa aqui para atender a saúde igualzinho como nós merecemos. Só para que você tenha uma ideia, Matheus, em número de leitos, o Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde preconiza para cada 1.000 habitantes 3 leitos públicos de saúde. Se nós temos 150 mil, então nós deveríamos ter 450 leitos. Essa é uma conta simples. Nós temos pouco mais de 100 no hospital regional. A Santa Casa efetivada agora, nós podemos dizer, ainda não está nisso não, mas nós podemos dizer 100 leitos. Então nós temos 200.
Se concretizar essa nova empresa administrar o São Lucas com 150 leitos, nós vamos para 350. Ainda fica faltando. Isso se pensar o município somente para a população de Patos, mas nós somos referência para 750 mil habitantes. Então aqui eu informo a população que nós precisamos também do Hospital São Lucas funcionando e precisamos também de um hospital municipal, né? E falar não tem dinheiro, dinheiro tem dinheiro para tudo. Por que para a saúde não tem? Eu tenho sempre participação do ouvinte, e aí eu tenho um ouvinte especial que sempre cita que dinheiro não falta para a saúde, falta má gestão. O senhor concorda com isso? Eu concordo. Agora, o dinheiro está preso, o dinheiro está parado lá no Ministério da Saúde, lá na Secretaria de Estado da Saúde. Veja bem, a emenda constitucional 29, que fala o quanto cada ente federado tem que repassar para a saúde, ela diz que a União repassa 10, o Estado 12 e o município 15. Pode procurar as prestações de conta de todos os municípios aqui, passa de 30%. 30% dos recursos ordinários do município de Patos vão para a saúde. Então, se você aplica muito na saúde, muito assim em percentual, né, em se comparando o recurso do município de Patos, falta em outras áreas, né? Acontece que o paciente está onde? Nós conhecemos o prefeito, nós conhecemos a família do prefeito, a secretária de saúde, nós sabemos onde mora, nós temos o telefone, é fácil de encontrar. E como que a gente encontra o secretário de Estado da Saúde ou o governador? Como que nós vamos encontrar o ministro da Saúde e o presidente? A gente não encontra, né? Então, a gente cobra e tem que cobrar mesmo, porque nós estamos aqui, é um direito nosso garantido em Constituição, mas a gente cobra deles para que eles cobram dos representantes, né, do município e da região, para que esses recursos venham para ajudar, né, a comunidade. Ô Pedro, aquela mudança, a população precisa ser conscientizada. E eu percebo que a prefeitura tem que fazer essa publicidade, que é essa conscientização dos atendimentos. Agora está dividido entre Santa Casa e a unidade pronto atendimento. Essa estruturação dos atendimentos, como você, que está atuante na área da saúde há muitos anos na nossa cidade, e não só na nossa cidade, acompanha situações em todo o estado, como você avaliou essa decisão por parte da Secretaria Municipal? Olha, a secretaria não tem o que fazer a não ser isso, né? Então, os pacientes estão ficando na UPA, mas é bom que se lembra que a UPA não é local de internação. Isso, o paciente pode ficar lá 1 mês, 2 meses, 3 meses, que o município não vai receber 1 centavo por manter esse paciente lá. Ao passo que, se ele tivesse internado, o seu problema de saúde estaria sendo resolvido, né? Porque a unidade hospitalar recebe a AIH, que é autorização de internações hospitalares, sabe? Então, na UPA, você mantém o paciente, né? Você fica ali aguardando uma vaga. A ideia da UPA era que fique no máximo 12 horas até ele ser encaminhado para um outro centro. Como nós não temos essas vagas, você vai sufocando os outros serviços, né? E nós temos ainda, Matheus, uma cultura e isso eu não falo da população, não, até por mim mesmo. A gente espera o agravamento chegar para a gente procurar atendimento, né? E a porta de entrada do Sistema Único de Saúde são as unidades básicas de saúde, onde estão ali toda a estratégia de saúde da família, toda a equipe, com médico, com enfermeiros, com auxiliar de enfermagem, com os agentes comunitários de saúde, e mais o apoio do NASF, que é o núcleo de apoio da saúde da família, sabe? Então, com vários outros profissionais para ajudar essa unidade a resolver as situações delas.
Pedro, são 18 horas e 49 minutos. A gente está recebendo o Conselheiro Estadual de Saúde aqui no programa de Tudo Um Pouco no Quadro em Pauta. A gente tem diversos assuntos a falar. A recomendação de mudança do hemonúcleo, do Hemocentro de Patos de Minas. A gente tem também para falar, dentre os assuntos que vamos comentar aqui no Em Pauta, sobre a possível reabertura do Hospital São Lucas. Sérgio Piau afirmou que o contrato está assinado. Então, possivelmente, a reabertura do Hospital São Lucas representa, não só para Patos de Minas, mas para toda a nossa região, um salto importantíssimo. Por quê? A gente teve a abertura da Santa Casa no momento de pressão. Não sei se o senhor vai concordar ou discordar de mim, pode ficar à vontade. No momento de pressão, porque o São Lucas, portas fechadas. E aí, para onde a pobreza da cidade, para onde quem é atendido com o SUS iria? Aí teve aí um esforço muito grande para a instalação da Santa Casa. Agora a gente tem a possibilidade do retorno do São Lucas, agora imagino eu com outro nome, enfim, a documentação necessária, enfim, com uma outra característica, mas seguindo com base aquele atendimento 100% SUS. É um ganho para a nossa saúde de Patos e da região do Noroeste. O professor Braz Paulo, Pedro Cunha, ele chega também para conversar conosco nesse bate-papo sobre a saúde da nossa cidade e essas novidades que estão chegando, que estão batendo a porta. E para a população mais carente, é importantíssima essas novidades, principalmente a do São Lucas. Além dessa novidade do São Lucas, e que o professor Braz Paulo havia adiantado há alguns dias atrás, a gente tem aí essa recomendação que partiu do senhor com essa mudança ali do Hemocentro, fazer a mudança do Hemocentro para a antiga sede do DR, que hoje está fechada, não está sendo utilizada, que fica ali na Avenida Paranaíba. E com isso, a gente teria ali um espaço imenso que o hospital regional poderia ocupar. Professor Braz Paulo, boa noite, seja bem-vindo à conversa. Boa noite, vocês estão me ouvindo bem? Sim, a gente está te ouvindo bem. Bacana. Pedro, bom falar com você, tudo jóia? Ô Braz, eu aqui, prazer é meu, né, da gente estar conversando, agora que nós perdemos um grande vereador lá na Câmara, nós ganhamos um grande levantador dos problemas aqui e um comunicador que está nos ajudando, né? Está ajudando a comunidade a estar entendendo, né? Como é que as coisas funcionam e como é que a gente pode encaminhar para a solução. Ô Pedro, obrigado. E o Matheus já deve ter falado isso agora que eu consegui entrar, porque a internet aqui tá embirrada, mas é uma questão interessante. Eu não conheço, Matheus, alguém que entenda tanto da gestão pública, do ponto de vista das pessoas, das questões ligadas ao SUS, a questão da gestão plena de saúde, igual o Pedro. E o Pedro indiferente, né? Acolho aí as palavras gentis e generosas. O Pedro tem essa característica, indiferente se ele está diretamente ligado à política ou não, ele sempre é alguém que está lutando para que as pessoas tenham um atendimento digno. E quantas vezes, quantas reuniões, quantas conversas nós já tivemos, quantas lutas já tivemos, enfim, em tantas áreas, a questão da Rede Cegonha, a questão do SAMU regional, a própria questão do São Lucas, tantas vezes a gente bateu na trave do município encampar aquele serviço ou conseguir fazer algum tipo de convênio e a gente realmente batia na trave e a coisa não andava. Veio a Covid e a questão daquilo que seria ruim ficou pior. As pessoas que tinham alguma doença pré-existente ou mesmo cirurgias eletivas e toda sorte de coisas que a gente não tem. E Patos foi perdendo espaço quando a gente fala de saúde pública. E ao mesmo tempo, eu falo que isso é uma grande contradição e eu quero que você me fale um pouco disso, Pedro. Veja, nós somos um polo de saúde, temos vários cursos ligados à saúde e a gente olha para a saúde nossa do ponto de vista do atendimento oncológico, que é o câncer, da questão dos próprios partos, da questão de quando uma pessoa quebra um braço, uma perna, sofre um acidente, ou a pessoa que tem um problema do coração,
parece que o negócio andou foi de fasto, andou foi para trás. Você concorda com as minhas colocações ou você acha que eu tô sendo alguém que tá exagerando? Não, Braz, basta a gente ver o tanto de procedimentos que nós estamos perdendo, né? Nós perdemos há pouco tempo a hemodinâmica, né? E aí é toda a parte que engloba a cardiologia. Nós perdemos para São Sebastião do Paraíso, que é um município muito menor, talvez a metade de Patos de Minas, e está nos socorrendo lá na medida do possível, por uma Santa Casa, hein? É um atendimento de excelência, muito bom, numa unidade filantrópica. E nós estamos perdendo aí a oncologia, uma hora vai para o Hospital Eliangote de Uberaba, outra hora para Uberlândia, outra hora para Belo Horizonte, mas não dá para um município ter que investir em ambulância, ter que investir em TFD, né? E fica todo esse desgaste, sendo que o serviço existia aqui. Então todo esforço que a gente puder fazer para que esse serviço fique aqui em Patos, sabe, Brasil, eu sou uma pessoa muito confiante, uma pessoa muito otimista, mas eu vou te dizer, se nós continuarmos perdendo, se nós não assumirmos como sede de macro, em pouco tempo nós vamos perder até mesmo a Superintendência Regional de Saúde de Patos para Paracatu. Paracatu está próximo de uma grande BR, que é a 040. Paracatu está no centro de toda essa região. Paracatu tem desenvolvido, tem um grande hospital municipal, tem ganhado muita coisa, e ou Patos toma essa direção, ou a gente assume aqui enquanto sede de macro, ou então nós vamos acabar perdendo. É claro que eu não quero isso, mas é um alerta que a gente faz para as autoridades de saúde de Patos, que isso pode acontecer, sabe? Então, só ilustrando aí o que você disse, nós estamos perdendo muito, e eu não sei se você estava quando eu falei do número de leitos, mesmo com o novo Hospital São Lucas, com a nova gestão, com a nova denominação, com cerca de 150 leitos, nós ainda precisamos de um grande hospital com mais de 100 leitos. Então a gente luta, nós vamos continuar lutando para um hospital municipal. Pedro, eu tenho tanta coisa para te perguntar, mas vou perguntar duas que são fundamentais. Primeiro, a questão dos partos, eles estão funcionando bem com essa questão dos hospitais particulares fazendo os partos? Até então tá ok? Tá tranquilo? Olha, não é tão tranquilo assim. Porque é vendido, só um recorte, é vendido que o negócio tá às mil maravilhas. Como eu não conversei com nenhuma mãe, não conversei com o médico e não tinha conversado com você, em momento algum eu emiti juízo de valores. Mas está sendo vendido que o negócio está melhor do que estava antes. Está melhor do que estava antes? Não, veja bem, quando você fazia o pré-natal, a gestante fazia o pré-natal no PSF, já era determinado, você vai para tal hospital assim que você tiver, como que eu vou dizer, se você tiver na hora de dar à luz, né? Então isso era dito para as gestantes. E hoje você procura a Santa Casa para depois ela te encaminhar para um outro hospital. Em se comparando que você tem que ir em 2 locais, então eu não sei te dizer se está melhor ou se está pior no atendimento, por falar, eu estou sendo atendido num grande hospital privado, né? E eu quero saber também, que eu estava conversando com o Matheus aqui e com os ouvintes, que o Patos investe mais de 30% dos seus recursos ordinários na saúde. Eu ouvi essa parte. Quando deveria estar investindo 15%, no mínimo 15%. E esse ano eu acredito que vai ficar muito mais, eu não tenho esses dados, mas vai ficar muito mais do que 35%. E aí vai faltar recursos em outras áreas, sabe? Então eu vejo assim, mas está caminhando. Eu acho que todo o esforço, tanto da gestão como da Santa Casa, né, que acabou pegando essa bomba aí, vai, sabe? Mas eles estão fazendo, estão caminhando, né? Estão no rumo certo aí para acertar. Se por acaso. Também, Pedro, a exemplo de você, eu sou muito otimista com as coisas. E uma coisa que também, por não conversar com as pessoas que entendem do assunto, eu não emiti um juízo de valor, foi a questão do SAMU regional.
Há alguns anos atrás, houve, né? Porque não é uma coisa de agora, isso vem sendo tentado há muito tempo. Vamos dizer, de 2014 para 2021, o que mudou que agora o SAMU regional é algo interessante para Patos de Minas? Ou foi só a questão política que realmente travava, ou existe um risco de repente, Patos, o município, ficar um pouco desassistido? Lembrando que a ideia do SAMU regional é fantástica, mas na época, dentro da questão do município, havia um temor danado que a gente poderia, de repente, estar mordendo num negócio maior do que a gente poderia mastigar, porque a estrutura não existia. Existia um projeto, mas não tinha estrutura. Essa estrutura hoje, ela já é capaz de ser, vamos dizer, viável em termos regionais? Olha, o SAMU é um programa de Brasil, né? Sim. Em Minas Gerais, das 13 regiões, nós estávamos no cronograma para ser os primeiros a ser implantado. O governo Anastasia deixou tudo preparado, esse cronograma, e saiu para se candidatar ao Senado. Olha que são 8 anos o Senado, né? O mandato do Senado está terminando agora o ano que vem. Então ele deixou lá o governador Alberto Pinto Coelho, que em março de 2014 enviou uma grande equipe aqui em Patos, da Secretaria de Estado da Saúde, e nós fizemos uma reunião com os 33 gestores dos municípios lá no Memorial do Milho, e lá foi definido até onde ficaria as ambulâncias, as USBs, que é Unidade de Suporte Básico, e as USAs, Unidade de Suporte Avançado, que aí já tem um médico e tal, já tem um profissional médico. E definindo isso, eles disseram: nós precisamos agora somente da adesão de vocês, dos municípios, para a gente constituir o consórcio, e dentro de 2-3 meses isso estará montado. Foi uma correria, lá mesmo a gente via os prefeitos ligando para o seu jurídico e falou: manda o projeto para a Câmara, prepara aí, porque nós precisamos, sabe, nós precisamos desse termo de adesão autorizado pela Câmara para a gente participar do SAMU. E os 33 municípios, em tempo recorde, aderiram ao consórcio CIS Reúno, e ficou tudo preparado, né? E não aconteceu. Chegou e a gente via que aquilo era um golpe eleitoral. Com isso, nós fomos passados para trás, e hoje é porque nós somos um dos últimos, sabe? Nós somos um dos últimos a implementar. O Estado enrolou a gente, exatamente porque nós não temos lideranças, principalmente a nível nacional, por causa dessa falta de líderes, por falta dessa união para brigar para que isso aconteça. Então está aí, e exatamente no ano eleitoral tem a promessa. Porém, essa promessa de agora, ela é mais fundamentada porque está no Plano Estadual de Saúde que seja implantado, né, o ano que vem, o SAMU. Outra coisa é que praticamente todas as outras regiões já têm o SAMU funcionando, e funcionando muito bem. Perfeito. Então, ficou só praticamente nós para trás, né? Eu acredito que o SAMU vem, e nós precisamos de entender o que é o SAMU, sabe, Brás? Porque o SAMU não são somente ambulâncias para socorrer a gente, socorrer o paciente na sua urgência, na sua emergência. O SAMU é um órgão regulador, e não regula somente os atendimentos na saúde. Vamos supor que você aqui, na esquina da Getúlio Vargas com a Olegário Maciel, aconteça um acidente. O SAMU vem cá, resgata a pessoa, leva para onde tem que ser levado, para o hospital, referência, né? Ali eles vão saber para onde que tem que ser levado, e ali eles vão falar: olha, foi um acidente de trânsito. O SAMU não tem que vir aqui mudar a placa, colocar a placa, pintar a pista, mas ele é obrigado a informar o órgão
que aqui está acontecendo acidente. Ele passa toda uma estatística para esse órgão. Ele vai lá na curva da morte, lá na 365, e começa a relatar: olha, aconteceu mais um acidente, mais outro. O DENIT, órgão responsável, né, Ministério da Infraestrutura, está acontecendo isso aqui, vocês podem agir aqui. Da mesma forma, nas rodovias estaduais. Ou seja, você vai numa empresa e pega um acidente de trabalho, aquilo não vai morrer ali. Aquilo ele vai comunicar o Ministério do Trabalho, vai comunicar a empresa, vocês olham isso, que está acontecendo isso. Você vai numa fazenda e pega um cara, com um trabalhador lá, intoxicado com um agrotóxico lá, ele vai, faz isso e comunica os órgãos também. O IMA, o Ministério do Trabalho, o sindicato de ambas as partes, está acontecendo isso. Verifica o que está. Porque não dá para você pegar o paciente, resolver o problema momentâneo dele e devolver para a mesma situação sem fazer nada. E o mínimo que o SAMU faz é comunicar essas entidades. Então nós temos que torcer muito. Além do mais, o SAMU vai organizar esse atendimento. Né? Eu via muita gente boa falando aí que vai sufocar os hospitais de Patos, que vai trazer todo mundo para Patos. Os pacientes já vêm para Patos. E agora, com o SAMU, eles virão, mas eles virão de uma forma organizada. Né? Eles virão se tiver leito. Se não tiver, SAMU, problema seu, resolva. Entre em contato com outro SAMU. Aqui não dá para atender, não deu para atender em outro local, dentro da região. Então, tem que mandar para fora. Ele não vai pegar um paciente da cardiologia, trazer para Patos, trazer para o hospital regional, colocar ele lá e falar: se vira. Não tem o serviço. Isso. Ele tem que saber para onde ele vai mandar esse paciente, né? Lembrando que é urgência, não é eletivo. Isso. Oi. Então, não, perfeito. Gostei muito das suas colocações. Matheus, como é que tá o nosso tempo? Tem que faturar Isso. ou podemos seguir? O professor Braz, antes da gente faturar, a gente tem aqui a participação do ouvinte, viu? Aqui pede para não falar o nome. Pedro Cunha, o senhor tem conhecimento se a Fundação Hemominas vai realizar concurso público? A Prefeitura de Patos de Minas gasta muito para manter o Hemocentro na cidade? O Hemocentro não deveria ser custeado pelo governo de Minas Gerais? As perguntas com relação ao Hemocentro, a gente ainda não chegou lá, daqui a pouquinho o senhor responde, tá bom? E aí eu repito essas perguntas. A Jovelina, boa noite, Matheus. O Centro Oncológico de A a Z corre o risco de fechar? E também tem mais participação. Boa noite, Matheus. Boa noite ao Pedro. Boa noite ao professor Braz Paulo. Boa noite. Eu fico admirado e assustado de ouvir esse caos que a saúde patense. É que um prefeito que se diz que é bem relacionado com o governo de Minas, é da ideologia política do governador de Minas, do presidente da República, não tem força, não tem poder para organizar 10, 20% da situação caótica que é a saúde de Patos. Eu fico sem entender por que aqui é assim. Você não pega uma saúde bagunçada em Uberlândia, você não pega em Belo Horizonte, onde tem muito mais população. E lá as coisas não é caótica igual aqui. Não dá para entender, a gente quer entender. Eu acredito que o grande culpado do caos da administração pública, da administração estadual, chama-se Ministério Público de Minas Gerais. Você faz denúncia no Ministério Público com problema de saúde, fica parado na promotoria, eles não dão andamento, eles não fazem nada, não tomam decisão. Agora, eu acredito que se o cidadão chegar lá, fazer uma denúncia contra a Unimed, contra o Neodonto, contra a CTBC, rapidinho eles vão lá, pegam essas empresas, quer descer caneta, quer fazer isso, quer fazer aquilo, vai para as redes sociais lá, posta, multamos a empresa tal porque não cumpria. Agora, os órgãos municipais, estaduais, eles estão fazendo o que quer, estão deitando e enrolando o cabelo, e o Ministério Público vendo isso, não toma nenhuma atitude, não toma providência, como se diz, é omisso, né, prevaricando com essa situação, e é de assustar. Vou dar um exemplo aqui simples, é saúde, Patos, você chega ali no Detran, é os pessoal do Detran,
sofrendo para poder atender a população patense, o governo de Minas não está nem aí. Aí você procura saber, tem denúncia no Ministério Público dessa situação, ninguém faz nada. É infraestrutura, é saneamento. É assim, gente, não dá para entender. Eu tô assustado, eu tô admirado de ver. Não dá para entender. Eu queria uma explicação disso. O que vocês acham? É a participação do ouvinte no 3818-1798, 3818-1798. Nosso WhatsApp está à sua disposição e também o nosso telefone, viu? Se você quiser ligar e participar ao vivo, fique à vontade. Eu tenho aqui a participação... Eu não vou dizer a participação aleatória não, mas a cobrança do ouvinte. Boa noite, Matheus, por favor, nos ajude. Cobre da Copasa, a Rosilda tá aqui, ó. Por que está faltando água no bairro Coração Eucarístico? É impressionante, assim que a gente tem um aumento do nível do Rio Paranaíba, a água começa a faltar, seja nos bairros mais distantes, seja nos bairros mais altos. É até cômico a gente comentar isso, porque é muita água no rio e pouca água na torneira. A gente tem também aqui a participação do Tiago. O Tiago tá na sintonia. Estamos ligadinhos no seu programa. Maria Alice fazendo janta. Manda um abraço pro meu avô Sabino e sua namorada Vânia. E também o pai do Tiago, o esposo da dona Maria Alice, está na sintonia do Tiago Santos, aqui do programa De Tudo Um Pouco. Você pode participar conosco no 3818-1798. Professor Brás Paulo e Pedro Cunha, nosso convidado, conselheiro estadual de saúde, que estão participando conosco do programa De Tudo Um Pouco. Eu tenho que fazer um rápido intervalo, mas se os senhores tiverem alguma consideração a fazer, fiquem à vontade. Só respondendo para os ouvintes aí, que falta participação popular, né? Nós temos o Conselho Municipal de Saúde, e aí eu pergunto aos ouvintes, quando você foi lá visitar o conselho, saber o que faz o conselheiro, né, ajudá-los, porque o controle social não é feito somente pelo conselho. O controle social é feito pela comunidade, é feito pela ouvidoria do SUS, é feito pela imprensa, é feito pelo legislativo, é feito pelo Ministério Público. Então nós precisamos de unir, e não é porque tem um órgão fazendo que o outro deve deixar de fazer. Falar, olha, esses já estão tomando conta, eu deixo para lá. Então a gente precisa de aprender a participar. O recurso é nosso. Nós precisamos de saber quanto que nós pagamos por um vereador e quanto custa um vereador para nós. Procure saber disso aí que você vai assustar. Nós precisamos de saber quanto que a prefeitura está colocando no Hemocentro, sendo que aquilo ali é do Estado. Aquilo ali é o Estado que tem que colocar recurso ali, não a prefeitura. Nós precisamos saber, pelo menos, mais ou menos, quanto custa o hospital regional mensal, né? Então, a gente precisa de ajudar o gestor a entender, e é isso que o conselho faz. Eu gostaria, Matheus, aqui as palavras elogiosas sua e do Brás. Eu não tenho nenhuma formação na área política, mas eu represento a comunidade. O que a comunidade precisa, isso eu sei, porque eu estou diretamente ligado à Pastoral da Saúde, à Pastoral da Criança, eu estou nas associações, eu estou junto com a comunidade toda vez que eu posso, toda vez, né, para sentir o sentimento da população. E fazendo um convite aqui para quem participou com a gente, muito, muito interessante. Em janeiro agora nós teremos, né, a Conferência Municipal de Saúde. Nós vamos pro bairro ouvir a comunidade, e a gente chama, a imprensa nos ajuda, a gente convida, a gente pede os agentes comunitários. Sabe quantos aparecem? Às vezes 5, 6. Então vamos participar, comunidade, o recurso é nosso. Fica atento que esse convite vai sair, nós vamos organizar direitinho, nós queremos ouvir vocês. O conselho vai lá para dar voz, garantir a participação da comunidade. É isso que nós pedimos para que façam. Leva a demanda para a gente passar para frente, senão a gente vai ficar falando da cabeça da gente a vida toda. Professor Brás? Então, Matheus, eu fico observando o quanto, né, que é muita retórica por essas questões políticas. O Pedro falou muito bem, e a importância da sociedade organizada participar, né? Nós temos os CDCs, nós temos os clubes de serviço, nós temos um ou outro bairro mais corajoso que tem o seu próprio conselho,
E a importância que esses grupos sejam organizados, ou mesmo o cidadão que não está vinculado a nenhum, que ele participe mais. Porque essa participação mais intensa, para além da rede social, porque a rede social, Matheus, não sei nem se o Pedro concorda comigo, é muita perfumaria, muita cosmética, muita aparência e pouco resultado. E lá nessas conferências, nesses encontros, onde você tem muitas vezes um secretário de saúde, você tem pessoas que representam aquele contato direto com quem faz saúde, as coisas são tão mais efetivas. Ali você entende o funcionamento do sistema por dentro, porque a gente sabe que nada é fácil. Porque se fosse fácil, nem que fosse para ficar livre da problemática, alguém para trás já tinha feito. Por isso a importância da insistência, a importância da participação, a importância desse otimismo que o Pedro Cunha fala. E quanto mais pessoas participam, mais fortalece a voz da população. Porque quem mais sofre na ausência de uma boa saúde pública é aquele que mais precisa. É sempre nessa linha. Porque aquele que muito tem, ele se organiza. Ele vai para o Einstein em São Paulo. Ele vai para Uberlândia, ele vai para Belo Horizonte, ele tem recursos próprios e nada contra quem tem. Que ótimo que a pessoa tem. Mas nós estamos num momento que as pessoas têm cada vez menos. As pessoas, elas estão tendo uma sensação que a vida está pior. Os jovens, pela primeira vez, eles estão ali contando centavos para comprar um lanche, porque antes o caboclo não contava. Para qualquer trabalhador é muito fácil. Não, final de semana eu vou sair, vou comer um lanche e tal, e de repente isso está pesando. Agora, se está pesando para comprar um lanche, e aí eu estou falando de coisas que eu sei, né? Muitas pessoas idosas, elas não estão conseguindo, elas têm que escolher entre comprar às vezes a comida e comprar o remédio. E óbvio que ela compra a comida e não dá conta do remédio, porque nem todo remédio que ela precisa necessariamente tem ali no serviço público. Então essas demandas é para onde vai o dinheiro, né? Aproveitar esse momento aí que o nosso prefeito é tão próximo do governador, nós estamos talvez aumentando a participação do município nos custos de saúde, e o Pedro falou um negócio muito assertivo. A médio e longo prazo, isso vai ter consequência, porque é o recurso ordinário, é aquele recurso que também é para arrumar a estrada, é aquele recurso também para poder estar fazendo alguma obra que é o município que vai bancar. Então esses recursos é igual a despesa de uma casa, você tem as fontes de renda, mas a conta para tirar o dinheiro, quando é o chamado recurso ordinário, é esse dinheiro que a prefeitura tem que fazer tudo. E se está marcado para ela gastar 15% e ela tem que gastar mais de 35%, e eu acho que ela está certa no sentido que a gente não pode deixar a população desassistida. Por outro lado, o governador que se recusa a mostrar o valor que ele tem em contas, e isso não é gratuito, é uma das razões. Quer dizer, pera lá, nós deveríamos saber quanto Minas tem no caixa. Não é à toa que isso está judicializado, não. Porque muitos argumentos para assinar com o governo, muitos argumentos para terceirizar a saúde, para terceirizar a escola, é que não tem recurso. Será que não tem mesmo? O Pedro pode confirmar. A nossa inflação, na mesma proporção que ela subiu, praticamente subiu a arrecadação dos estados e subiu a arrecadação do governo federal, porque o preço sobe, o valor do imposto também sobe. Agora, os contratos que já foram assinados, eles permanecem nos valores anteriores. Obrigado, Matheus, era isso. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos na sequência. Fique em sintonia. De tudo um pouco volta já. Manhã de sábado, as notícias do seu dia a dia, as comunidades rurais em destaque, oferecimento. Tote Madeiras e Acessórios, madeiramento em geral. Tote Madeiras e Acessórios, Avenida Fátima Porto, 4560, telefone 3821-2708. Vá a Tote Madeiras e Acessórios e faça um bom negócio. Casa Nova, materiais para construção, da base ao acabamento. Avenida Paranaíba, 1208, telefone 3821-7872. Credipatos, a sua cooperativa de crédito. Visite uma de nossas agências na região. Falou Cicobi, pensou Credipatos. Cuidado com o choque.
O Natal está chegando e você quer brilhar? Então, ao instalar enfeites como microlâmpadas, sempre desligue antes o interruptor. Não passe fios debaixo dos tapetes e evite utilizar extensões improvisadas ou benjamins. Vários aparelhos ligados em uma mesma tomada podem causar sobrecarga e provocar incêndios. Não deixe que o acidente apague o brilho do Natal. Respeito à vida, essa é a fonte da nossa energia. CEMIG, Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. Aos sábados na Rádio Clube 98, Sábado Rural. Informações úteis para o homem do campo. Oferecimento. Mercadão dos óculos de todos os modelos com preço imbatível. José de Santana 440, próximo à Câmara Municipal. Luciano no comando. Planalto Tintas, todo material para pintura de sua casa. Melhor preço em tinta coral da região. Major Gotti 1609. Sagra Insumos Agropecuários, produtos para agricultura. BASF Monsanto, Avenida JK 2733, Residencial Gramado. Pais e filhos, estofados, tapetes e colchões. Promoção de dezembro, colchões e tapetes com 20%. Ainda dividido em 10 vezes no cartão. 25% é o desconto à vista. Avenida Paranaíba 1157. Fone 38258575. Estamos apresentando na Rádio Clube 98 o programa de Tudo Um Pouco com Matheus Alves. A gente volta com o programa de Tudo Um Pouco aqui nas ondas da Rádio Clube 98. A participação do ouvinte no 3818-1798. Eu tenho aqui a participação do Cristiano da Prefeitura. Os hospitais de Patos de Minas e região não deveriam ter agências transfusionais. O que falta para serem implantadas? E também o Sarapó de Arraial dos Afonsos. Vamos ouvi-lo. Boa noite, Matheus. Tudo Boa bem? noite. Brás Paulo, deixa eu falar com esse negócio. O povo brasileiro trocou o hospital pro estádio. E estádio, nível FIFA. É o preço que tá todo mundo pagando. Ninguém pode reclamar. Ninguém. Brasileiro nenhum. Que ninguém se levantou contra, ninguém fez nada. Escuta aqui. Trocaram. Todo mundo vendeu a alma pro diabo. E trocaram estádio por hospital. Então, ninguém, não é Bolsonaro que vai resolver. Dilma não resolveu. Merchia até não resolveu, o Bolsonaro vai resolver. Porque eles trocaram a alma, deram a alma pro diabo. E o diabo falou assim: eu vou dar a vocês estádio e nada para o hospital. Não foi assim que todo mundo quis? Não, nós precisamos de estádio a nível FIFA. É o estádio a nível FIFA. A participação do ouvinte no 3818-1798. Obrigado, Sarapó, por sua participação. Daqui a pouquinho a gente tem mais assunto para falar também. Professor Brás Paulo, contigo. Então, João, o Pedro Cunha, a gente fica avaliando, agora já falando por outro lado, a gente vem lutando com relação à Santa Casa há muito tempo. E até dentro daquilo que nós imaginávamos, ela já era para estar funcionando há mais de um ano, porque toda essa estrutura que tem agora era a estrutura que já tinha. Agora, a Santa Casa e o São Lucas, se conseguirmos de fato reabrir o São Lucas, né, o que seria, me parece, uma OCIP, o que você sabe desse trabalho? Tem uma integração, tem alguma participação da prefeitura? É algo que realmente está só linkado a pessoa do Sérgio e da ideia de dar sequência ao hospital, mas sem a participação dele? E principalmente, né, essa ação da prefeitura, aonde ela tenta manter os convênios por força de lei, isso foi uma ação orquestrada ou isso foi uma, aspas, coincidência? Primeiramente, eu gostaria de mandar aqui, estão me cobrando aqui, viu, Brás e Matheus? À vontade. Um abraço lá, um alô para o pessoal lá de Contenda, né? Os meninos da Dona Irene e outros lá. Opa, e também um abraço para o pessoal que está lá na mercearia do Zé Maria Cunha, lá na Avenida Paranaíba, estão nos ouvindo. Um abraço para vocês aí. Sobre o Hospital São Lucas, Brás, eu acho muito interessante que ele venha, né, que ele reabre com outra denominação, com essa denominação de Hospital São Lucas, e é bom que nós saibamos que os leitos, tanto da clínica médica como da UTI, as habilitações, os credenciamentos ainda estão com São Lucas. Não pode deixar com que o Ministério
desabilite esses leitos, né? Publique isso no Diário Oficial para depois tentar correr atrás, porque aí vai ser muitos anos correndo atrás para poder habilitar. Então tem que cercar isso, né? Eu acredito que esse pessoal, eles não são novatos, não precisa de gente falar isso, mas é só para a população entender. Então isso precisa ser feito agora. Eles já devem estar, se eles têm mesmo intenção, eles já devem estar preparando isso. Por isso que eu acredito que se for reabrir o Hospital São Lucas, isso vai ser para muito rápido, assim, muito mais rápido do que a gente possa imaginar. Eles não vão esperar fazer uma grande reforma para melhorar, para isso, para depois começar, porque se for assim, vai perder. Tem que seja uma meia dúzia de consultório e fazendo qualquer coisa vai ter que trocar o pneu do carro com ele andando, né, Pedro? E a hora que colocar, que falou, olha, tá aberto, isso vai aparecer lá no SUS Fácil. E aí o SUS Fácil vai ter esses leitos disponíveis. Vai ter os leitos disponíveis e a população precisando, né? E muitas pessoas precisando de ser encaminhadas, então não tem como o SUS Fácil falar, ó, tá lá o leito, mas eu não vou mandar. Se tá no leito do SUS Fácil, vai ser, eles terão que mandar, né? Então terão que encaminhar os pacientes para lá. Então é isso que a gente espera. E aí, complementando quem falou também sobre oncologia, né? Quem participou aqui perguntando sobre oncologia é da clínica de AZ, que tem um convênio com o Hospital São Lucas. Acontece que não pode ter oncologia sem os leitos de retaguarda, né? Então o que vai acontecer é que, reabrindo, acredito que vai ficar esses leitos de oncologia. É fato também. Hoje também está estabelecida, Pedro, tá ok? O que eu não entendi. A clínica do rim hoje, ela conseguiu esses leitos de retaguarda, a vida do pessoal que é atendido ali tá resolvido, aquela problemática passou? Não passou. A clínica do rim, ela está habilitada para fazer, porém uma habilitação que a gente não entendeu direito como que aconteceu, porque eles não têm esses leitos, né? E aí, toda vez que você precisa de uma internação, como é que eles estão? Eles estão sendo socorridos para onde? Estão sufocando mais os pouquíssimos leitos de UTI que a nossa cidade tem. Você acha que, inclusive, no caso da clínica do rim, pode acontecer de um paciente passar mal e a própria clínica acionar um SAMU? Ela tem esse direito? Eu acho que nesse caso você não pode deixar o paciente sem assistência. Mas que tá errado, né? Ele precisava de ter esses leitos. Não sei como que... É um custo duplo, na verdade, então, né? Não sei como que é tão difícil credenciar e como os que eles credenciaram essa clínica, né? Incompleto, né? O serviço incompleto em tão pouco tempo. Mas, né, tem algumas coisas que a gente não consegue entender como é que acontece. Nem tudo tem explicação, né, Pedro? Pois é. Agora, só eu estava falando aqui com o Matheus, ontem nós recebemos o pessoal da Santa Casa, lá no Conselho Municipal de Saúde, foi lá prestar conta. E lá, eles disseram que já foi sinalizado pelo Ministério da Saúde e eles estão esperando dentro de 15 dias, perdão, ainda esse ano que vai ser habilitados, né? Os leitos, os 30 leitos de CTI. Então isso é também uma notícia boa, a gente fica a cada dia com ansiedade aí, porque esses leitos passarão a receber do Ministério da Saúde, porque até agora está sendo custeado somente pelo município e pela comunidade. Eu gosto de dizer, Brás, que é muito bem-vindo esse esforço da comunidade, mas para nós que já pagamos tantos impostos, nós que já ajudamos de várias formas, sabe? A gente ter que lutar para fazer campanha, para fazer leilões, para fazer rifa, eu digo, é muito bem-vindo. Eu mesmo estou sugerindo algumas ações lá para a diretoria da Santa Casa para arrecadar recursos. Mas isso é no mínimo questionador, né? A gente tem aqui que fazer com que os recursos que deveriam vir para a área da saúde, que eles venham e que sejam bem aplicados, né? E aí a gente pode acompanhar. Perfeito. E uma questão que chama muita atenção, e aí você vai me falar se valeu a pena, se não valeu, e veja bem, houve um período
em que havia uma cooperativa de médicos que atendia na UPA. Os valores, obviamente, não eram baratos, mas em geral não se faltava muito médico. E nos postos de saúde, quando você tem áreas específicas como o oftalmo, né, o médico da vista, o médico dos olhos, é igual achar diamante. Parece que é um negócio difícil. Tem alguma coisa a curto prazo que poderia melhorar esse atendimento das especialidades, dessa consulta, que muitas vezes é difícil até no particular, e essa falta muitas vezes de médico é mais uma questão burocrática ou é porque às vezes os profissionais não querem ir para o público? Qual que é a sua leitura, Pedro? Não, olha, veja bem, nós já tivemos, a gente estava falando aqui sobre o retrocesso em saúde, nós já tivemos aqui 8 oftalmos, nós já tivemos 6 cardiologistas. Hoje nós temos quantos oftalmos? Na clínica de especialidade. Não vou dizer no PSF, porque PSF não tem especialidade. Mas, e da cardiologia? Quantos que nós temos? Né, Braz? Então, eu me lembro até o nome dos médicos lá em 2001, 2004, tanto os da cardiologia como os oftalmos que a gente tinha. Nós fazíamos cerca de 400 consultas oftalmológicas por semana. Não tinha demanda para a cardiologia. Os pacientes eram acompanhados, sabe? Isso a nível de consulta. Né? Nós mandávamos os pacientes para dentro do Veracruz, quando foi credenciado lá a cardiologia e a hemodinâmica. Então, olha só o que está acontecendo. Quando você consegue mandar um paciente para para um tratamento, para um procedimento mais complexo, no caso São Sebastião do Paraíso, e a hora que ele volta, quem que vai acompanhá-lo? É uma dificuldade, porque é somente um médico que está ali para atender essa demanda toda, né? E Patos é referência desses municípios, ele deveria de atender a todos os municípios, dizendo, só para a população entender, que não atende de graça, não. A coisa acontece assim: Patos não tem cardiologia, então vem recurso para cardiologia para Patos? Não vem. Mas o recurso é de Patos. Aí Patos pactua com São Sebastião do Paraíso. Esse recurso vai fundo a fundo, Fundo Nacional de Saúde, para o Fundo Municipal de Saúde de São Sebastião do Paraíso, falando: esse recurso aqui é de vocês agora, porque Patos não tem. Então atenda Patos conforme foi pactuado. Chama PPI. É uma pactuação entre os municípios, né? Quem pode atender ou não. Então Patos, que já recebeu muitos recursos, hoje Patos está enviando recurso, Ministério da Saúde, né? Dessa forma que eu falei, para lá, porque nós não temos o serviço. Isso aí se atribui, mas vamos voltar só naquela questão que eu te perguntei. Os médicos em si, é uma questão de falta de pessoas, inclusive, que se formam nessa área, ou é uma questão realmente que eles não querem ir para o serviço público, ou o serviço público não abre mais vagas? Qual que é o ponto de inflexão? Tem vários problemas. O maior deles foi a Emenda Constitucional 95, que durante 20 anos congelou os recursos da área sociais. Isso veio de cima para baixo, né? Me parece que tem 4 ou 5 anos que isso aconteceu. Foi no finalzinho do governo Temer, e nós vamos sofrer com isso aí até que se derrube essa emenda. Porque para a gente conseguir o recurso, a Emenda Constitucional 29, que fala que o que cada ente federado, Brasil, nós gastamos 10, 12 anos para implementar ela. Foi uma luta muito grande dos conselhos, uma luta muito grande do controle social para a gente conseguir implementar a Emenda 29, que definia quanto cada ente federado passa para a saúde. Para cortar recursos da saúde, foi da noite para o dia. Basta só você dar uma emenda para o parlamentar e ele vota contra a população. Ele vota contra a população e vem para essa mesma população trazendo um agradinho, trazendo alguma emenda ali. De vez em quando vem uma ambulância. De vez em quando uma ambulância, de vez em quando vem um recurso. Aí o prefeito às vezes está com planejamento ali de fazer uma rede de esgoto, né? De melhorar, e fala: não, senhor, meu recurso não vai ser enterrado.
Se você não fizer alguma coisa vistosa, alguma coisa que vai levar meu nome, alguma coisa que o pessoal vai ver, eu não aceito. Eu não te entrego, a emenda é dele, né? Ele não te repassa a emenda para o município. Então é dessa forma que acontece. Quer ver um exemplo muito claro que nós temos aqui? Vocês lembram, a imprensa nos ajudou muito, você comentou, eu estive aqui nos microfones da Clube e em vários outros canais e várias outras pessoas também, nós debatemos aqui a respeito daquele projeto de lei do professor Cleito, que passou na Assembleia, né? Que impedindo o governo de terceirizar a gestão dos hospitais públicos. E aí o governador vetou. Nós precisávamos lá de 40 votos, nós tivemos 19. Se 40 votos para aprovar e depois vota a favor do governador, vota contra o que ele votou de princípio. Por quê? Porque eles fazem essa pressão, falam: governador, estou te mandando um recado aqui. Ou você me atende, ou você me dá recurso, ou então vou votar contra você. E aí o governador abre o cofre, né? E dá esse recurso para eles, e eles votam contra a comunidade. O orçamento às vezes nem tão secreto, né, Pedro? Pois é, isso que está acontecendo lá na Câmara de Deputados, nas assembleias, né? E o recurso desaparece dessa forma. Por isso é que eu falo, nós precisamos de saber que o recurso é nosso e eles são, de certa forma, servidores públicos, são servidores nossos e nós é que pagamos. Nós temos que saber quanto que eles custam, o que está acontecendo, tá? Não, perfeito. Matheus, tem mais algum ouvinte, algum comentário? A gente tem um rápido intervalo, professor, e na sequência a gente volta com mais informações. Não saia daí. De tudo um pouco com Matheus Alves, volta já. O Sindicomércio Patos apresenta a campanha Natal para Todos. Um fim de ano incrível está esperando por você no comércio de Patos de Minas. Fique por dentro do horário especial de Natal da próxima semana e se prepare para a chegada do Natal. Nessa semana, as lojas estarão abertas de segunda a sexta, das 9 às 21 horas. No sábado, das 9 às 18 horas e no domingo, das 14 às 20 horas. Aproveite essa oportunidade e prestigie o comércio da nossa cidade. Para conferir o horário completo e conhecer as ações imperdíveis que o Sindicomércio, em parceria com a FEComércio, Sesc, Senac e Credicopa, preparou para você, acesse natalparatodos.sindicomérciopatos.com.br ou siga o Sindicomércio Patos nas redes sociais. Fique ligado, todas as vezes que você for comprar qualquer equipamento elétrico, dê preferência para aqueles que possuam o selo Procel de eficiência energética. Outra dica importante para economizar energia é substituir todas as lâmpadas pelas de LED, que são muito mais eficientes. Aproveite a luz natural e evite acender lâmpadas durante o dia. Sustentabilidade, essa é a fonte da nossa energia. CEMIG, Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. No Sicoob Credicopa você encontra os mesmos serviços de um banco, só que com mais benefícios, tarifas e taxas mais baixas, melhor remuneração para os seus investimentos e um atendimento diferenciado. Tudo isso na cooperativa de crédito, que no ranking do Sicoob em patrimônio líquido é a 5ª maior de Minas Gerais e está entre as 50 maiores do Brasil. Sicoob Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Classificados Tintim, 30 anos criando oportunidades de bons negócios. Você que está precisando de uma grana extra, sabe aquela bike, aquela geladeira, aquela TV? Você que está precisando vender seu carro ou alugar a sua casa, precisa arrumar um emprego? Faça seu anúncio nos Classificados Tintim, sua melhor oportunidade para conseguir uma grana extra. Os Classificados Tintim não possuem grupos de WhatsApp nem Facebook, tá? São todos falsos, só tem o site classificadostintim.com.br. Classificados Tintim anunciou, vendeu, 30 anos fazendo a diferença e ajudando você a realizar bons negócios. Vender e comprar com toda a segurança, é claro, só nos Classificados Tintim, que está apto a publicar qualquer tipo de edital. Voltamos a apresentar pela Rádio Clube 98, o programa de tudo um pouco com Matheus Alves. Professor Braz, a gente tem também alguns assuntos aqui que o ouvinte está pedindo para a gente poder repercutir, que é a questão do Hospital São Lucas, o que a gente já está falando, e um outro ponto também é com relação à mudança do hemonúcleo, do hemocentro de Patos de Minas, ali pro DR, uma recomendação do conselheiro Pedro Cunha,
e também pedindo para poder falar mais a respeito da situação da reforma da UPA, se isso vai auxiliar, enfim. É o ouvinte participando e fazendo indagações. A Jovelina perguntou mais cedo, e aí fica à vontade, Pedro Cunha, para o senhor já responder. O Centro Oncológico de AZ se corre o risco de fechar. Eu até já respondi parcialmente aqui a Juscelina. O centro oncológico, ele precisa dos leitos de retaguarda, ele precisa do bloco cirúrgico, e isso era dentro do Hospital São Lucas. Então, eu acredito que se o Hospital São Lucas não estiver funcionando, fica meio complexo aquilo lá funcionar, né? Então, perdão, eu falei aquilo que eu quis dizer é a clínica de AZ, que atende muito bem, tem boas informações lá do Dr. Ramon e equipe. Mas ali existe a radioterapia, Matheus, e a radioterapia é uma coisa muito complexa. Você precisa de autorização das Forças Armadas, porque aquilo ali é bomba de cobalto, aquilo ali é energia nuclear, aquilo não dá para você fazer e desmanchar e mudar da noite pro dia. Aquilo ali é muito, muito difícil de ser feito, de ser remanejado, né? Até mesmo de desmanchar aquilo. Então a gente torce para que fique lá que o Hospital São Lucas seja reaberto, e por qualquer instituição, né, que aparecer, e essa instituição continua a parceria com a clínica de AZ, e a gente amplie o serviço, a gente atenda mais, né, mais pacientes que ali precisam, porque quando você manda um paciente que já tem todo esse desgaste, esse sofrimento da doença para longe daqui, é muito difícil para o paciente enfrentar a estrada, e depois os parentes dar assistência, é muito dolorido para todos, né? Então a gente espera que aquilo, que esse serviço fique ali na clínica de AZ, em parceria com o São Lucas. Professor Braspal. O Pedro, em termos de questões que hoje afligem a população, o pessoal ficou chateado, ficou triste com a questão do São Lucas, por todas as questões que a gente já sabe. As pessoas estão felizes com a Santa Casa, mas é aquilo que nós falamos lá atrás, a coisa não é uma panaceia, porque até você conseguir fazer as pactuações, os convênios, etc., isso demanda um tempo. E a gente sabe que essa questão da UPA, a própria reforma, a UPA ela sempre funcionou muito mais como um mini hospital do que UPA de verdade. Inclusive, quando ela iniciou ali o seu funcionamento, ela teve que ir atendendo e ir se adequando, inclusive a questão da energia elétrica, a questão de equipamento, fechar um hospital ou mesmo certos equipamentos hospitalares não é igual fechar um comércio convencional. Na verdade, a gente tem ali autorizações e técnicos, porque tem muitas vezes, inclusive, equipamentos que têm radioatividade. Então, quando a gente olha esse todo, inclusive que ali próximo à UPA tem mais ali, né, um outro centro de excelência que cuida dessa parte de reabilitar pessoas, então tirar a UPA dali não parece fazer sentido. Agora, essa ampliação que está aí sendo colocada, ela seria uma ampliação que vai descaracterizar ela enquanto UPA, ou vai fazer alguma alteração do porte, do que seria uma UPA, se não me engano, porte 8, ou é mais uma questão de cuidar daquilo que foi sendo, vamos dizer assim, foi estragando com o próprio uso, porque ali tem uso intenso 24 horas, todos os dias. Do dia que abriu até hoje, a UPA nunca fechou. Então, dito isso, qual que é a sua percepção? A UPA ela vai ter uma mudança, inclusive, de categoria, ou nós estamos falando mais de uma reforma? Sobre a categoria, Brasil, eu não sei te dizer, e não vou chutar aqui só porque você está me perguntando. Mas eu entendo assim, uma casa você precisa de dar manutenção constante. É uma torneira que você precisa de trocar a bucha, é uma fechadura que estraga, e você vai juntando isso, tem hora que não funciona mais, né? Queima uma lâmpada, você tem que trocar, você tem que... E ali a UPA precisa sim de ser melhorada, precisa de ser ampliada. Mas lembrando,
UPA não é hospital, UPA não recebe por ter pessoas ali internadas, né? Ali não é local de internação. Então nós precisamos de investir mais em leitos que dá mais tranquilidade. Ali na UPA é só você estabiliza o paciente e encaminha para o local adequado, né? Para o equipamento adequado. Então precisa sim, eu acho R$1 milhão é muito pouco, mas é melhor do que nada, né? Para se investir na UPA. Mas a gente torce que vai melhorando o serviço. Até dizer que Patos tem uma outra estrutura muito boa. Nós temos o CEAI, nós temos o CER, que você acabou de fazer, que é o Centro de Reabilitação, nós temos os PSF todo montado. Nós só estamos pecando nas questões de leitos, né? Que você começa. Oi. Aqui, ó, vamos fazer um recorte. O professor Marcos Rassi te mandou um recado, eu vou ler tal qual ele colocou para mim. Professor Braz, boa noite. Parabenizo o Pedro Cunha, um lutador em prol da saúde pública. Conhece tudo, um lutador. Abraços. Marcos Rassi, professor. O professor Marcos Rassi é nosso companheiro aí de partido, de militância há muito tempo, e é dizer que apesar dele não ter sido meu professor na sala de aula, mas eu sempre aprendi muito com ele, principalmente o respeito, né? A gente que milita aí nos direitos humanos, o respeito que eu aprendi com ele e com vários outros colegas dele aí nessa nossa vida que não é de hoje, nessa nossa luta. E eu informo novamente que a gente não tem informação nenhuma na saúde, a gente está mais ali a trancos e barrancos e é devido a muitos anos, né, no meio da comunidade, sentindo as dores da comunidade, tendo essa empatia, ajudando aqui e ali e também discutindo com os gestores, né, com os trabalhadores da saúde, que a gente vai aprendendo e até dizer que eles têm o maior respeito pelo controle social. Porque quem participa dessas reuniões sabe que se a gente der um fora ali, eles corrigem a gente, eles sabe, sem agressão, sem crítica, porque sabe que nós não somos da área, que nós estamos ali para ajudar a comunidade. Então isso é muito positivo. O Brasil, só te cortando, eu gosto de dizer que essa área da saúde que a gente milita, isso é uma doença, entrou nisso, a gente não consegue sair não, porque quando você está na sua comunidade, na igreja ou numa associação qualquer, você ajuda uma pessoa, seja com bingo, com uma rifa, com uma cesta básica, com qualquer coisa ali para resolver aquele problema, a gente é reconhecido pela comunidade, a gente é tratado ali com carinho, aquela pessoa é boazinha, aquela pessoa nos ajuda. Quando você entra nesse meio político, você é tratado como comunista, o subversista, a pessoa, o cri-cri, sabe? Mas isso eu entendo também que Jesus foi essa parte, e nós somos discípulo de um preso político, militante dos direitos humanos, militante da área social, que defendeu os pobres a vida toda, e por isso mesmo ele foi morto, ele foi crucificado, ele foi injustiçado, morreu na cruz para nos salvar, mas ele está vivo. É nisso que eu penso, é isso que a gente tem que acreditar. O nosso Deus é um Deus vivo e a gente sabe muito bem por que ele morreu. Se ele tivesse cruzado os braços e mandado a gente rezar, mandado a gente orar para Deus somente, ele não teria morrido, eles não teriam matado ele. Pedro, a sua fé sempre foi uma característica forte, né, da sua vida, e isso é muito bacana. Agora, falando de coisas mais profanas e terrenas, a Câmara Municipal atual, volta e meia acontece aí alguns acontecimentos que assustam a comunidade, mas não vou entrar nesse mérito, eu não sei o que você queira. Vamos falar daquilo que é o nosso assunto. A atual Comissão de Saúde, se for para você pontuar de 1 a 10, o que é o grande mérito dela e o que falta nessa atual Comissão de Saúde da Câmara? Ô Brasil, infelizmente eu não sei dizer, porque eu tive um problema de saúde e pouquíssimas vezes eu me reuni com o Conselho de Saúde. Até ontem nós estivemos reunidos. Mas
Então, mesmo pelos meus filhos me podando e a família não participa, afasta, porque o senhor não pode, sabe? Então eu fiquei 1 ano e foi o primeiro ano dessa Câmara. Eu sei que alguns deles têm participado, né? Se não me engano, o presidente é o Gladstone, é o vereador que é o presidente da Comissão de Saúde Pública e Bem-Estar Social da Câmara, mas eles, né, precisam participar e o conselho precisa de chamá-los também. Eu acabei de repetir aqui, acabei de falar aqui que o controle social a gente não faz sozinho, é pela comunidade, né? E o legislativo é muito importante estar junto e participando com a gente. Não, sem dúvida. Até porque é uma Câmara que não tem oposição ao atual prefeito, então a possibilidade de aprovar políticas públicas ou buscar melhorias, buscar recursos, de certa forma, tudo iria confluir para que desse certo, né, Pedro? Isso, nós precisamos, né, não pode chegar no final do mandato e falar assim, eu não participei, mas eu nunca fui chamado, né? Então a gente tem que insistir, tem que chamar, e vocês falar, não participei porque nunca foi chamado, a gente mostrar. Você foi chamado sim, você foi chamado na imprensa, você foi convidado a vir participar, você recebeu e-mail, você recebeu correspondência nossa, né? Então, para que depois as pessoas e o esforço conjunto da gente fazer a saúde melhorar. Eu fico muito preocupado, Bas, com o custo do legislativo, isso não somente da Câmara de Patos, o custo para nós cidadãos contribuintes, né? Eles precisam de mostrar mais serviço. É uma casa muito boa, mas é uma casa muito onerosa para o contribuinte. Eu fiz um comentário no Opinião dessa semana e assim, eu fiquei muito indignado. Tem um projeto na Câmara Federal, pensa, um deputado federal votado pelo povo, ele entrou com um projeto aonde ele diz o seguinte, que os planos de saúde, prestadoras de serviço de saúde, caso o indivíduo, né, precise de uma consulta ou tratamento de uma doença que até então não existia, exemplo, a Covid, o plano não cobriria. E aí quem fez a matéria fez essa observação. Se essa lei já existisse em 2019, todas as pessoas que têm um plano de saúde vigente, elas não poderiam usar o plano para fazer o tratamento da Covid. O que te parece um projeto desse, pensando quanto custa para nós manter um deputado federal, aquele monte de assessores e tantas pessoas ali ligadas a alguém que representa, em tese, a melhoria e o bem-estar da população? Pois é. E toda vez que alguma instituição se omite, a coisa derrama aonde? Deságua aonde? Né? Se você não tem saneamento básico, deságua na saúde. Se as suas estradas não prestam, se elas são ruins, se acidentam muito, deságua na saúde. Então a saúde é o para-raio de tudo cai aqui na saúde, né? Então à medida que você desobriga esses planos de saúde, essas grandes instituições de saúde, o que está acontecendo? Está pesando mais no SUS. Mas esses parlamentares, se você olhar, esses parlamentares que defendem, ao invés de defender o SUS, ao invés de defender a saúde pública, ao invés de ajudar o SUS, eles estão recebendo algumas benesses lá desses planos de saúde. Você pode olhar. Olha o lobby, é o lobby disso. Ali não tem a bancada do boi, a bancada da bala, a bancada da Bíblia, né? Vamos, sabe? Por isso que a população precisa de estar atento a isso aí, pra gente não voltar a cometer os mesmos erros. Aí eu vou votar no cara porque ele é amigo do meu amigo, porque ele é bonzinho, porque ele me deu isso. Não, vamos votar em gente comprometida com a população. Professor Braz, a gente já está encaminhando para o encerramento, mas antes a gente tem que falar também a respeito dessa recomendação, uma recomendação que partiu do conselheiro Pedro Cunha, da mudança do Hemonúcleo, do Hemocentro de Patos de Minas para a antiga CR do DR.
Ô Pedro, como que você chegou nessa conclusão? Como que alguém apresentou algum estudo ao senhor? Ou para a gente fazer o aproveitamento daquela estrutura, para a gente poder aproveitar aquela estrutura, que é uma estrutura que ela tem ali duas saídas, saída para Fátima, saída para Paranaíba e também para Dona Luísa. E aí, Pedro? Veja bem, Matheus, antes de propor isso, nós reunimos a mesa diretora 2 vezes com a gestão do Hemominas. Lá foram técnicos, lá e nós debatemos, nós levantamos, nós olhamos gráficos, eles nos explicaram muitas coisas. E depois foi para o plenário do conselho. Nós levamos essa proposta, né, esses encaminhamentos já discutido com a gestão, e tudo isso que eu falei é possível. Claro que não depende só deles. Por exemplo, alguém perguntou sobre concurso público no Hemominas, porque aí eu não vou falar só no Hemocentro de Patos, é no Hemominas. Quem tem que fazer o concurso é essa fundação. E a Fundação Hemominas, hoje em Patos, tem 43 servidores. Então faça as contas aí, Matheus. 43 servidores, somente 3 são de carreira. Como é que você vai capacitar uma equipe de servidores, sendo que somente 3 de 43 são de carreira? 20 outros são cedidos do Estado, de outros departamentos, de outras funções, a maioria da superintendência, mas são cedidos do Estado. Hoje estão aqui, amanhã eles podem ser chamados para voltar para sua função original. Os outros 20 são do município, são cedidos. E por que o município de Patos vai cedendo? Porque você fala, olha, se não vier isso aqui vai faltar sangue, se não vier nós não temos como coletar, se não vier vai faltar limpeza. E o município vai cedendo, né? Com função que não é dele, função que é do Estado. E aí a gente fala, ó, precisa de fazer concurso público para que se tenham educação permanente, para que se capacite, para que mostre, né, para que essas pessoas se interem realmente da função deles ali para atender bem a população, para atender bem os doadores de sangue. Não estou falando que eles não atendem, não, mas nos funcionários de carreira fica mais fácil. E ainda tem um outro problema, é que cerca de 80% dos servidores públicos do Hemonúcleo de Patos estão prestes a aposentar. E o município, aí eu vou entrar nas agências transfusionais, porque o município cede esses servidores e ainda tem que pagar hora extra para eles trabalhar à noite, trabalhar feriados, trabalhar finais de semana, porque os hospitais não têm essas agências transfusionais, que são simplesmente um local adequado, de acordo com as normas da vigilância sanitária, para armazenar ali o sangue para a hora que eles precisarem. E por que eles não têm isso? É porque o hemonúcleo está aberto 24 horas, né? Então, os hospitais públicos, e aí entra até a Santa Casa, precisa de ter essas agências transfusionais para, né, desonerar a Fundação Hemominas e, consequentemente, o município. E, baseado nisso, também nós querendo aproveitar melhor aquele prédio, porque o município, além de ceder esses servidores, que não são poucos, de pagar as horas extras para alguns deles que trabalham lá nesses horários, né, fazendo pernoite, finais de semana e feriados, o município ainda paga a conta de água e a conta de luz da Fundação Hemominas. E a gente está querendo, fizemos essa proposta, eles acharam muito viável que mude o Hemocentro dali e esse espaço do Hemocentro sirva para se implementar algum serviço, viu, Braz? Alguma coisa lá para o hospital regional. Pode ir o administrativo, pode ir CTI, pode eles lá, depois eles adequam lá da melhor forma, porque ali também está acanhado para os servidores e para os doadores. É um local apertado ali para funcionar um hemocentro regional.
Hein, Pedro? Onde você não tem um estacionamento constante, onde você tem um fluxo intenso de veículos, até a questão da própria poluição sonora, a gente sabe que tem os seus limitadores. Então, ali que é basicamente do lado, né, do hospital regional, se você tira o hemocentro dali, você está também facilitando tantas doações como toda a logística para Patos e região. E nós vamos tirá-lo para, a nossa ideia é tirá-lo para o centro da cidade, numa avenida ampla, esquina com uma rua também muito larga, que é a da Dona Luísa, com estacionamento próprio, né? Então, sim, veja bem, agora, o estado tem aqui, ó, Brás, você conhece melhor do que eu, mas tem um terreno aqui na Baixadinha, tem um terreno na Vereador João Pacheco e tem esse prédio lá do DR. Todos esses três são do DR, todos três subutilizados. Tem um terreno onde funcionava o Corpo de Bombeiros, passa lá para você ver, o mato está da altura do muro. Tem a escola Coronel Osório na rua Duque de Caxias, que está fechada, abandonada. A hora que sucatear tudo, que quebrar tudo, aí nós vamos falar o que aconteceu, né? Por que deixou isso acontecer? Tem o SESU, que já foi quebrado tudo, e o Hemominas recebeu da Câmara, acho que você estava lá, Brás, quando você ajudou a aprovar esse terreno, esse imóvel, sim, para a construção do Hemominas. E aí? O governo do estado, ilusão, né? O governo do estado não tem dinheiro? Não, pelo contrário, o governo do estado está com muito dinheiro, porque ele está recebendo cerca de 40 bilhões de reais da Fundação Renova e da Vale do Rio Doce, em reparação às tragédias de Mariana e Brumadinho. Então vamos ajudar o governo do estado a gastar bem esse dinheiro com propostas. Essas propostas já foram colocadas na mesa, já foi discutida com a gestão do Hemominas e recomendada agora pelo Conselho. Então a coisa funciona dessa forma. O governo do estado, que está com dinheiro, empregando aí, Brás, você me desculpa que você é professor, mas está mandando para os institutos federais de educação dinheiro para as universidades federais. A educação precisa, sim, mas são federais, isso é coisa do governo federal. O governo de Minas está pedindo concessão de rodovias federais para quê? Para ele tomar conta? Por que não toma conta das rodovias dele? Pedro, ano que vem tem eleição, Pedro. Pois é, Brás, mas a hora que ele receber a concessão dessas rodovias e não der conta de tomar conta delas, não der conta de dar manutenção nelas, o que vai cair para cima de quem? Né? Dele mesmo. Então é um tiro no pé. Sofre a população, não tem jeito. Então é nesse sentido que eu cobro mais das nossas lideranças políticas, da Câmara, que sugerem coisas mesmo. Fala, ó, vem cá ver o que está acontecendo na cidade aqui, vão, né, sabe? Existe dentro do regional, já que nós estamos falando aí, Brás, a casa da gestante, a gestante de alto risco. Sim. São gestantes com vários problemas lá, eu não sei os quais, mas assim, com diabetes, que precisa estar ali, que precisa de passar pelo médico todo dia, e o hospital regional é referência nisso, na maternidade de alto risco. No entanto, tem uma portaria ministerial que o hospital vai receber 50 mil reais a hora que ele tirar a casa da gestante lá de dentro, 50 mil reais mensais. Então por que o hospital regional não consegue alugar uma casa e gastar até 50 mil? Porque esse dinheiro não precisa de ser gasto com aluguel, não. Esse dinheiro vai cair no caixa do hospital regional, e ele que já mantém toda a equipe médica, toda a equipe de saúde, da enfermagem, todos os técnicos ali para cuidar dessas gestantes, ele que já dá alimentação para essas gestantes com o caixa do hospital, simplesmente ele vai arrumar, não sei, alguém para limpar essa casa, para ajudá-las, sabe, e um transporte para que elas vão no hospital toda vez que precisar. Pelo menos uns 30 mil líquidos sobrava, né? Eu acredito que sim, acho que até mais, sabe? Acho que com 15 mil reais daria, você sobraria ali com recurso que entraria no caixa único
do hospital regional. Então nesse sentido aqui, a população precisa de saber para cobrar da gestão do hospital e saber e entender também, entender os motivos, o que falta, por que não aconteceu, porque já tem mais de ano. Pedrão, eu vou ter que me despedir de você.